E aí galera, fala, beleza? Tudo bem com vocês? Tia Lid na área aqui de novo. E agora a gente vai aprender um pouquinho como funciona cada elemento dentro dessas aulas que já estão disponibilizadas pra gente ir estudando, beleza? Mas é importante a gente lembrar o quanto que nós temos de recurso ao nosso favor, que é disponibilizado através do Pense Laranja dentro dos currículos do First Look e os currículos do 252 Kids. Então, nós temos diversos recursos, diversas histórias, diversas ferramentas lúdicas para que a gente possa utilizar da melhor forma para as nossas crianças dentro da nossa igreja, tá bem? Então, é super importante que a gente aprenda cada elemento, como isso tudo funciona e como nós podemos nos aprimorar e melhorar para que nós possamos oferecer cada vez mais uma aula super, hiper, ultra, mega legal para as nossas crianças, tá bem? Então, lembrando aqui a vocês que as nossas aulas, elas sempre estão disponíveis através do link que eu disponibilizo no WhatsApp e vocês têm a opção de baixar, tem a opção de fazer impressões e tem a opção de apenas fazer leitura no seu celular, sem precisar encher o celular de memória. Então, é super prático, fácil e rápido. Lembrando aqui, ó, que tá lá no nosso grupo, como por exemplo aqui, ó, as aulas do First Look e as aulas do 252 Kids, que quando nós clicamos, abrimos as pastas dessas aulas das duas turmas respectivas, tá bem? Então, lembrando aqui, nós temos a turminha do nosso maternal, a turminha do nosso infantil e a turminha dos nossos juniores. São 3 turmas específicas que nós trabalhamos dentro desse conteúdo que ele é rico e maravilhoso. Então, nós vamos aprender como cada elemento funciona, tá bem? Então, eu vou abrir aqui primeiro uma aula do First Look e depois vou abrir uma aula dos juniores e vamos aprender como cada um deles funciona, ok? Então, aqui, vamos lá primeiro para o nosso First Look. Abrindo nossa página de First Look, dentro do infantil nós temos várias semanas. Cada semana representa uma história diferente baseada num tema específico do mês, que vão compreender em várias atividades dentro daquela semana que contém o mesmo objetivo de ensino dentro dessa história e desse teatro. Então, dentro do First Look e dos juniores, nós trabalhamos o que nós chamamos de grande grupo. E o que seria o grande grupo? O grande grupo compreende na parte principal da interação de todas as crianças, juntamente com o louvor. Então, nós temos as etapas do louvor, nós temos as etapas do teatro introdutório, a história, a oração, o teatro de encerramento e a página final de sugestão de preparação de todas as aulas e todas as ferramentas que vocês vão precisar utilizar para preparar aquela aula. Então, dentro daqui da sugestão de programação, nós encontramos a história bíblica de hoje, que é basicamente o versículo, o capítulo e o livro em que aquela história está, o título do assunto, o título da história e qual é o subtítulo. Os ensinamentos de Jesus são incríveis. E é Jesus ensina no templo e é a história que está descrita em Lucas 2, 41 ao 50. Nós também trabalhamos com o versículo para memorizar, que ele é ditado em todas as aulas, em todos os domingos e quintas-feiras. Então, no First Look, o versículo para memorizar está em Lucas 2,47, parte A, que está escrito: todos os que ouviam ficavam maravilhados. E nós trabalhamos com a pergunta-chave, que é uma pergunta que é descrita sempre em nossas aulas por todos os professores. E aí a gente sempre faz a pergunta para as crianças: quem é mesmo incrível, galera? E eles precisam responder conforme a ideia principal: Jesus é incrível. E aí nós estamos trabalhando com a verdade básica, que é: Jesus quer ser meu amigo para sempre. Ok? Então, na primeira página, nós encontramos a sugestão de programação.
Na parte esquerda da folha, nós encontramos a história bíblica, o versículo e a palavra-chave com a ideia principal. E aqui nós encontramos uma sugestão de programação. Nós não seguimos tanto à risca, porque foi como eu falei, a sequência de atividades que nós realizamos são divididas durante a semana para que cada professor possa trabalhar melhor com as crianças durante o período do domingo da manhã, domingo da noite e as quintas-feiras, tá bem? Então, partindo aqui para o início, a partir da história do teatro, que se baseia no grande grupo, está descrito aqui, ó, para os 3 a 5 anos, que é o infantil dentro do First Look. Dentro do grande grupo, nós vamos encontrar o louvor, e aí eles vão dizer do que precisa-se para fazer esse louvor, o que o líder do louvor, que no caso é o professor, vai realizar, e como você pode melhorar e aprender e ensinar as crianças a como se portarem nesse período do louvor dentro da aula, tá bem? Finalizando o tempo do louvor, nós encontramos aqui, ó, a história, que respectivamente são 10 minutos. Então, nós temos o teatro introdutório, e aí, dentro do teatro, mostra o que você vai precisar para realizar esse teatro, seja uma mesa, um brinquedo, algum equipamento, um movimento que você precisa fazer, que nesse caso é uma mesa, a mesa e um brinquedo. Pode ser qualquer brinquedo que acenda a luz ou que tenha engrenagens. E aí ele mostra o que você precisa fazer. Mostra o que você precisa e o que você vai fazer. E aí o anfitrião vai começar esse teatro introdutório utilizando tudo isso de ferramentas, que no caso é uma mesa e um brinquedo. E aí vai ter um roteiro de fala para que o professor e o auxiliar fiquem por dentro de como deve se portar e falar com as crianças sobre essa introdução teatral. Por que a introdução teatral é importante? O teatro, ele prepara todo o rumo da história que vai ser contada. Tanto o teatro introdutório quanto o teatro de encerramento. Eles são atividades e utilização de materiais diferentes e movimentos e falas e situações que são criadas para embasar na história, na nossa vida contemporânea, a história bíblica revelada na palavra de Deus. Entendam? Então, o teatro introdutório vai basear a palavra. Então, mostra quais são os materiais, mostra o que você precisa fazer e dá o roteiro de fala para que você saiba o que falar. E a história também, da mesma forma, mostra quais são os materiais que você precisa. E aqui vai demonstrar todo o roteiro e quais são os movimentos e ações que você precisa fazer e ensinar as crianças a fazerem. Então, esse roteiro é a fala da história toda que o professor precisa aprender para dar aula para aquelas crianças daquela turma. Ah, tia Lid, eu preciso aprender a risca, a fala completa das aulas? Você precisa entender a essência, entender as aulas e entender quais são os percursos que você precisa caminhar com os alunos e fazer com que eles interajam dentro dessa história, tá bem? Após a finalização da história, precisa realizar a oração. E depois da oração, vai ser o teatro de encerramento, que é o fechamento do teatro introdutório sobre aquela situação que você construiu e dinamizou com aquelas crianças, tá bem? E aí, na última página da aula, nós aprendemos sobre as sugestões de como preparar a aula, o que nós vamos precisar, se precisa de música, de efeito sonoro, o que você precisa fazer, que está tudo titulado aqui e fica mais fácil de você aprender a como funciona essa aula, tá bem? Então, só recapitulando, dentro do grande grupo, que é essas páginas, tem a sugestão de programação para o louvor, o teatro, a história, a oração e o encerramento do teatro, tá bem?
Dentro aí também, seguindo, quando você termina a história e o teatro, nós temos as nossas atividades, que também tem a mesma página do grande grupo, mas a página de atividades é denominada de pequeno grupo, que são atividades mais respectivas e direcionadas aos grupinhos das crianças, que são o maternal, o infantil e os juniores, tá bem? Então, dentro do pequeno grupo que estão disponíveis todas as atividades, nós também aqui temos a história bíblica que é trabalhada, o versículo para memorizar, a pergunta-chave, a ideia principal e a verdade básica, a mesma sugestão de programação, e aqui nós encontramos as atividades, que são atividades sociais, como essa, movimentos e jogo da memória, e labirinto. E tem as atividades de grupo respectivas que são trabalhadas com todos. Versículo para memorizar com gestos, fantoches da história, brinquedos legais, dance e ouça, pintura maravilhosa, caderno de oração e a mesma página de sugestões de preparação de todas essas atividades. Então, voltando aqui para o início, nós vemos que cada página tem um título de atividade diferente. E essa atividade diferente vai mostrar todas as ferramentas que você precisa para fazê-la, o que você precisa fazer antes da atividade, durante a atividade, depois da atividade, e o que você precisa dizer para interagir com as crianças antes, durante e depois. Então, perceba, o pequeno grupo também se remete à aula, mas é um tutorial de como todas as atividades vão funcionar e quais as ferramentas que você precisa e para que você vai fazer e como você vai fazer. Então, cada atividade vai explicar todas as etapas, passo a passo, de como você preparar essas atividades. E como é que eu sei qual é a atividade que eu vou dar aula, Tia Lid? É simples, é lá na nossa tabelinha de atividades. Você vai checar onde você está escalado, qual é a semana, qual é o período e qual é a turma. E na página de atividades você vai encontrar a sua atividade dentro da semana, dentro do período e dentro da sua turma, tá bem? Então, essa é a parte do infantil. E, Tia Lid, e para o 252 Kids, que é a turma dos juniores? Galera, é o mesmo procedimento. Olha lá, seguindo da semana 1, tem a página da história e do teatro, que são temas diferentes, mas que também tem a história bíblica, a ideia, o versículo. E aí, ó, grande grupo, ele vai trabalhar a abertura, vai trabalhar o teatro introdutório, trabalha o louvor com eles e trabalha a história bíblica. É todo o roteiro completinho. Depois da história, a oração e o encerramento teatral também, além da página de sugestão de programação. E dentro das atividades, também tem na aba esquerda da folha a história bíblica, a ideia principal, o versículo para memorizar, a sugestão de programação e cada página vai mostrar o título da atividade, quais são os recursos e como você vai fazer essa atividade com as crianças. Olha só. E após isso, você também faz da mesma forma para checar qual é a atividade que você precisa dar aula, tá bem? Então, parece ser muito complexo, mas de acordo com as nossas demandas, nós vamos aprendendo e melhorando cada vez mais as nossas aulas, tá bem? Então, se você teve alguma dúvida ou qualquer dificuldade que você possa ter, é só falar conosco, tá bem? Um beijo e gratidão. Tchau, tchau, galera!